Bom dia pessoal, tudo jóia? Estou abrindo aqui agora no YouTube um novo canal de literatura. Eu sei que tem muitos, eu tenho uma proposta legal. É meu interesse trazer livros raros, livros que ainda não foram traduzidos, porque vocês sabem, né, que o nosso mercado editorial é bem pobre, desinteressado. Então meu interesse é trazer esses livros para o pessoal conhecer e assim causar um estímulo no nosso mercado editorial para ver se eles traduzem e editam para a gente, né? Eu fazia, há muito tempo atrás, um blog chamado O Livreiro de Barcelona. Parei ele para resolver algumas coisas, para cuidar da minha vida profissional. E agora que eu pude voltar, pensei em fazer algo com uma mídia nova, uma mídia diferente, mas eu decidi manter o nome do canal, do blog no canal. Então o nosso canal se chama O Livreiro de Barcelona e nós vamos abordar literatura insólita, todo o campo dessa literatura. Literatura de ficção científica, literatura de terror, literatura gótica, maravilhoso, fantástico, tudo isso, né? Mas como eu tenho poder investido a mim por mim mesmo, então na hora que eu quiser, eu vou falar do livro que eu quiser também, que eu achei interessante. Então se eu quiser falar de um clássico fora dessa esfera, dessa literatura, eu vou abordar aqui. Então vem com a gente, estamos começando agora. Então, para início de conversa, para início de prosa, estou trazendo aqui um livro que eu acabei de comprar, comprei correndo, li correndo para já fazer uma resenha legal sobre ele, que é o Gomorra, de um italiano chamado Carlos Hacking de Medici, editado aqui no Brasil pela editora Legatus. Esse livro tem uma história muito interessante. Ele foi garimpado por um editor italiano, que conhecia assim, mais ou menos, a história desse Carlos Medici, esse escritor italiano, que é praticamente desconhecido na Itália. Ele fez uma pesquisa, descobriu este livro e um outro livro, que também saiu lá na Itália, e pesquisando mais ainda, ele descobriu algumas coisas sobre outras histórias que o Carlos Medici pretendia escrever. Por quê? Porque tem o nome dos livros, tem rascunhos sobre personagens, mas o editor italiano chegou à conclusão que é muito difícil, é praticamente impossível encontrar esses livros, então ele desconfia que eles não chegaram a ser escritos. Temos aqui então o Gomorra, que parece que foi, além do outro livro, o que praticamente ele escreveu. Essa edição brasileira é uma cópia praticamente da edição italiana, né, no design dela, né, no layout, que é um facsímile da versão original, que foi garimpada lá na Itália, e o Carlos Medici, ele, como eu falei, era praticamente desconhecido. Entretanto, ele é uma lufada, um arejo dentro da literatura italiana, numa temática que eles geralmente não costumam abordar, que é a fantasia, o gótico. Este livro ele é tipicamente gótico, ele é uma aventura gótica de demonologia, né? O tema central dele é o tema do Fausto, né? É o tema do pacto com o diabo. Gomorra, que é o nome do livro, é o nome do demônio com o qual o personagem principal, o herói da história, o Gaetano, vai fazer um pacto, né? Para começar, o Gaetano ele é um dandy italiano. Ele recebeu uma fortuna muito novo, ele não tem nada o que fazer, ele gasta o tempo dele com nada. Como diriam os italianos, com far niente, né? Então ele gasta o dinheiro dele e o tempo curtindo a vida, buscando coisas exóticas, experiências exóticas para os sentidos deles, e isso tem uma levada bastante decadentista. A gente encontra isso dentro da literatura decadentista, que é um braço desse tipo de literatura, né, do sombrio, do gótico, do estranho, na literatura francesa. Um dos principais expoentes é o Joris Karl Huysmans. Eu não sei se o nome dele pronuncia dessa forma, o sobrenome, depois eu vou olhar com calma, mas o principal livro dele, o livro assim, cabeça dessa temática, é o As Avessas, né? Temos até uma tradução para o português, em que o personagem principal, ele é rico e não tem nada o que fazer, né? E aí, o que ele faz? Ele gasta tempo e dinheiro proporcionando experiências para os 5 sentidos dele, para ver se a vida dele se enche de motivação e de ânimo. Ele quer experimentar cada vez mais, ele quer descobrir cada vez mais, para ver se ele chega num êxtase, tipo assim, nirvana, ao máximo. E ele nunca está contente, né? Então, assim, um espírito insatisfeito. Me lembra bastante um outro gótico clássico, do William Beckford, que é o Vathek, que é uma mistura de gótico, de terror. Eu estou falando muito gótico, né, galera? Mas é porque o tema é gótico. É bem gótico.
Então, é uma mistura do gótico com As Mil e Uma Noites. A minha colega que está gravando o vídeo aqui comigo, que me incentivou a abrir este canal, ela está rindo, porque eu estou falando muito gótico, né? E falei mais, já deve ter alcançado o quê? Umas 50 vezes essa palavra. Mas, enfim. Então, o Vathek, ele tem justamente no início do livro essa referência meio decadentista, em que ele fica experimentando, tentando levar o êxtase às experiências dele, e o Gaetano, do livro da Gomorra, não é diferente, né? Ele é muito afeiçoado à arte, à beleza da escultura, principalmente, ele gosta disso, ele coleciona isto no pequeno palacete dele na Itália, e ele, quando não está fazendo isso, está fazendo festas, está convivendo com os amigos dele, que são dandies também devassos, e uma amiguinha colorida, uma amizade colorida, que é a Mateuda, que é uma personagem bem interessante. Para começar pelo nome dela, porque Mateuda é a variação italiana de Matilda, que é o típico nome de uma personagem gótica. E quando eles não estão fazendo sexo a perder de vista e é para explodir de êxtase, eles estão gastando o dinheiro dele ou então pensando em que coisas eles vão fazer para estragar a vida dos outros. E belo dia, o Gaetano conhece uma ciganinha de 15 anos chamada Zinzerla, que veio da Boêmia. E através desse nome dela, a gente descobre que ela deve ter alguma coisa de eslava, do leste europeu, porque Zinzerla é o nome de uma deusa eslovena da natureza, né? Algo assim meio da vegetação, da fertilidade. E a Zinzerla, ela é uma alma inocente e rústica na mão do Gaetano e da Mateuda, que são sofisticados demais, e eles passam a se divertir transformando ela numa bonequinha de luxo. E depois que eles ensinam bastante coisa a ela sobre como comer, como se vestir, como se portar, eles decidem lançar ela na vida para ela se divertir de maneira devassa, pretendem destruir a vida dela, já que eles não têm nada melhor o que fazer, né, tornar ela uma viciada nos prazeres devassos da vida, e misteriosamente ela vai desaparecer. O Gaetano, em certa medida do livro, vai ficar cansado, né, entediado da vida que ele leva, vai dar um tchau para Mateuda, e aí, num momento do livro, ele vai decidir fazer uma festa, um de arromba, para poder mudar de vida. Por quê? Porque ele vai perder a riqueza dele. Ele vai fazer viagens, vai gastar o dinheiro dele excessivamente e vai descobrir que ficou pobre. Então vai dar uma festa de arromba para poder sair em grande estilo da sociedade e se recolher numa região da Itália bastante árida e sofrida, onde a família dele deixou um castelo onde ninguém vai, chamado Malanotte, que do italiano significa noite-mar, noite ruim. Ele pretende ir para lá para um exílio, já que ele perdeu a herança dele, para passar o resto da vida na miséria. Faz uma festa nababesca, exuberante, algo que assim, durante todo o momento em que eu li o livro, do início até essa parte, eu tive a sensação, eu lembrei muito dos filmes do Federico Fellini, né, que é um diretor de cinema italiano que é emblemático para o cinema. Os filmes dele têm essa coisa orgástica, essa coisa de orgia, são muito lúdicos e coloridos. Principalmente me lembrou muito Satyricon, que é uma filmagem de um livro clássico da literatura latina, do Império Romano, da época do Império Romano. Então tem muito disso, do nababesco, do exuberante, dos banquetes, da orgia sexual. E o livro italiano percorre isso, esse livro percorre isso com muita facilidade. Enquanto eu li, eu me lembrava das cenas, e eu recomendo que vocês assistam os filmes do Federico Fellini, para poder, né, engrossar mais o caldo cultural que vocês têm para conversa de bar. Outra coisa muito interessante, né? Nessas referências, além do Fellini que eu falei, e do As Avessas, do Joris Karl Huysman, esse livro me lembrou também um livro recente da literatura espanhola, o Clube de Mar, do Arthur Pérez Reverte, que até foi transformado em filme, onde o personagem principal é interpretado por Johnny Depp. Só que eu recomendo assistir o filme porque ele vai por um caminho muito diferente no final da história do Pérez Reverte, mas é interessante porque o livro trata justamente sobre essas bibliotecas exóticas e esquisitas de livros de feitiçaria antigos, medievais, né? O livro do Arthur Pérez Reverte é um verdadeiro catálogo sobre esses livros estranhos e praticamente inacessíveis, e quem gosta dessa literatura mórbida, fica aí outra dica, né, sobre o que ler. O Clube de Mar, do Arthur Pérez Reverte, além do que a gente já está falando, né, do Gomorra,
do Carlos Hacking Medicine. E o legal é isso, ele vai fazer essa festa, ele vai desaparecer da sociedade depois de gastar horrorosamente dinheiro e vai se recolher num castelo arrebentado e quebrado no Malamute. No meio do caminho para lá, ele vai encontrar imediatamente, assim, de maneira surpreendente, a Zinzerla. E aí ele vai chamá-la para segui-lo. E ele vai para lá, vai viver com ela e o caseiro do castelo, e ele não faz mais nada a não ser ficar no sofá, choramingando, triste, enquanto ela cuida do lugar, corta lenha, dá uma de Amélia, limpa, arruma, faxina. E aí a própria Zinzerla vai descobrir uma biblioteca gigante, maravilhosa dentro do castelo. E ali ela vai encontrar uma estante específica onde tem livros grimórios, que são os típicos livros da Idade Média, que são verdadeiros catálogos de demonologia. É que nem os catálogos da Hermes, sabe? Esses catálogos antigos, que eu não sei nem se existem agora na época da internet, com todo mundo comprando pela internet. Mas assim, você abre o catálogo, encontra o demônio, vê para que ele serve e invoca ele. E é num desses catálogos que ele vai encontrar a Gomória, né? Um grimório do Johann Meyer, segundo o nome está escrito aqui, o Pseudomonarquia Daemonum, né? E ele vai invocar essa Gomória. É um personagem que vai aparecer no livro assim de maneira bastante lateral, vultuosa. A gente não vai ter essa presença marcante dela. E é a partir do momento em que ele fizer um pacto, eu não vou ficar contando muito profundamente para não estragar a história, a vida dele vai mudar, né? Tem um revés na história, e a partir daí ele vai ficar rico de novo, e algumas coisas vão acontecer com ele e com a Zinzerla, que a partir daí se torna uma personagem muito interessante. Acho que já falei bastante sobre a história. É interessante porque não é um livro muito sombrio. Não pense que quem comprá-lo vai ter o gore, o sangue, o nojo, o monstruoso. É uma história irônica sobre uma pessoa burra, preguiçosa e vazia, né? O Gaetano. E como ele consegue se tornar, de certa forma, um Fausto, como o Fausto do Goethe, né? E como ele vai se salvar ou não do pacto que ele vai fazer. É interessante porque, como eu falei, ele é um gótico com um colorido assim meio quente do Mediterrâneo italiano, né? Tem essa levada meio decadentista. Recapitulando, me lembra o Federico Fellini com os filmes curiosos que ele tem. E é uma leitura com diversão garantida. Eu gostei, eu achei divertido, os personagens são bem construídos, a história é rápida. O Gaetano tem as suas desventuras e tem os seus momentos de sucesso. E a minha nota para ele eu vou dar 4 estrelas, né? Eu não sei se eu vou ficar aqui dando estrelas para livro, 5 estrelas, 4 estrelas, porque eu também não sou catálogo Michelin de culinária, né? Mas eu recomendo e, como eu disse, se você gosta de gótico, vai curtir. Se você gosta de uma coisa muito assim, sombria e mais sanguinária e apavorante, não é um livro interessante. Mas se aventure nele, quem sabe você vai gostar, né? Fica aí a dica e aguardo vocês para o próximo vídeo com uma nova resenha sobre alguma outra coisa interessante e legal. Então, gente, mas não é só isso. Vem, se inscreve no canal, né? Curte este vídeo e se inscreve no canal para você ficar sabendo, né? Vai lá no sininho para poder ficar a notificação para você receber, ficar sabendo quais são os novos vídeos. Nós temos muito conteúdo para passar aqui e é isso aí, fica com a gente, tá?